Olá, boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui com o Helder Andrade, da Western Asset, para a gente conversar um pouco sobre os fundos internacionais da casa. A gente vai dar foco um pouco nesse assunto, fundos internacionais, e explicar o porquê faz total sentido você ter fundo internacional na carteira, né? Então, a gente pode começar falando um pouquinho sobre a gestora, sobre as estratégias dos fundos internacionais, e aí depois a gente pode passar para a parte de cenário e a visão de vocês sobre o mercado, tá? Eu vou pedir para você, Helder, se apresentar e apresentar a gestora, e depois a gente continua falando sobre os fundos de cenário, tá bom? Obrigada. Tá ótimo. Obrigado, Natália. Boa tarde aí para vocês, para o Rafael também, que está nos acompanhando aqui no nosso bate-papo também. Boa tarde, Começando seja aqui, bem-vindo. obrigado, Rafael. Começando aqui pela parte institucional, a Western é uma casa independente, fundada em 1971, é uma gestora global, com 9 escritórios em todo o mundo. E hoje aí algo como 460 bilhões de dólares sob gestão, o que faz da empresa uma das maiores assets do mundo, né, pelo menos no universo aí de casas independentes. Aqui no Brasil, a gente chegou em 2005. Desde então, a Western também é uma das maiores gestoras independentes em atividade no país. A gente está falando hoje aí de algo como 45, 46 bilhões de reais. A empresa vem se consolidando como um dos principais players de estratégias internacionais, principalmente aqui no segmento de varejo, né? Institucional, a gente já tinha uma presença bastante forte, mesmo lá fora, aqui no Brasil também, e mais recentemente, principalmente a partir ali da 555, né, que passou a permitir o acesso de investidor pessoa física aqui no Brasil a fundos de investimentos no exterior, a gente vem ampliando de forma significativa a nossa plataforma e hoje, aí como um todo, a gente tem cerca de 10 estratégias internacionais disponíveis aqui para os investidores brasileiros. Para a gente falar rapidamente aqui sobre os diferenciais da casa, né, o que eu acho que é importante ressaltar para os clientes da Passárgada. A Western é uma casa global, é uma casa independente, uma casa integrada e, principalmente, é uma casa bastante comprometida com o Brasil. Por que eu levanto todos esses pontos aqui? Porque a gente entende que essa combinação, né, desses 4 pilares aqui é algo raro. Né? Existe um monte de casas globais aqui, existe um monte de casas independentes aqui, mas não necessariamente elas conseguem ter todos esses pilares que eu mencionei para vocês de forma simultânea. E a gente acredita que isso, de fato, é um diferencial importante para a Western. Né? O fato da gente ser global nos permite ter um processo de geração de ideias entre os nossos times de investimentos pulverizado pelo mundo inteiro. Né? Então, a gente tem áreas de pesquisa, né, proprietária espalhada aí por todos os principais centros financeiros do mundo, que nos ajuda muito, em especial, em produtos globais. Né? A gente é grande, mas não é gigante a ponto de ser engessado. Então, isso nos permite, de fato, se beneficiar do fato de a empresa ser global. Né? Então, não é só ser global, é ser global e ser integrado. Então, a gente está falando aí de 900 funcionários no mundo inteiro. É um grupo grande, mas não o suficiente para eliminar a interação entre as equipes, sendo que desses 900 colaboradores, a gente está falando aí de algo como 200 da área de investimentos. Então, a gente consegue, de fato, se aproveitar dessa presença global, se aproveitar dessa geração de ideias de forma pulverizada, espalhada no mundo inteiro, de forma bastante integrada entre os times. Então, a gente vai explorar aqui durante o nosso bate-papo que isso faz diferença, isso se reflete nos nossos portfólios, e isso está à disposição aqui para o investidor brasileiro, desde o investidor geral até o investidor qualificado, com produtos de diferentes características aqui para o mercado local. Tá? Então, eu diria que isso
esses são os pilares aí que a Western possui, que proporcionam um diferencial bastante importante aqui para o investidor brasileiro. Tá? Se vocês quiserem, a gente pode já passar para a parte de cenário, né? Eu não sei se a Natália tem algum ponto antes da gente pular para o próximo tópico. O Rafael. Eu acho que a gente pode ir seguindo nesse ritmo mesmo e falar sobre cenário e aí sobre, depois, mais especificamente, das estratégias dos fundos. Tá legal, tá legal. Bom, a respeito de cenário, né, a gente está completando aí 6 meses de coronavírus, né? Problema que, a princípio, começou de forma muito localizada, né? O mercado financeiro, eu me lembro bem, que ali por volta de fevereiro até a primeira quinzena de março tratava o coronavírus como um problema da China, não um problema global. E isso veio mudando de forma bastante acelerada ali, principalmente a partir de março, quando começaram a surgir os primeiros casos na Coreia, depois na Itália, e aí se espalhou por toda a Europa e logo em seguida Estados Unidos, e de fato se tornou um problema global que impactou os mercados de uma forma aí bastante intensa, né? A gente... Desculpa, Helder. Vocês não estavam enxergando isso de uma forma diferente, ao invés de um problema da China ser um problema global? A gente fez um trabalho, uma força-tarefa com todos os escritórios, né, já reunindo infectologistas, pessoas na China, inclusive. Mesmo, eu te diria que mesmo a gente atribuía alguma probabilidade disso se tornar um problema global, mas não nessa magnitude. Acho que no início da pandemia havia muita incerteza, mesmo dentro da classe de pesquisadores, né, dentro da classe médica, havia muitas dúvidas, né? Ninguém imaginava ou tinha certeza do grau de transmissão, né, desse vírus, da letalidade do vírus, e ninguém imaginava, que foi o que mais impactou o mercado, que o mundo inteiro ia adotar a mesma medida que a China, né, o lockdown. Com exceção de um ou outro país, né, a Suécia é um caso atípico, mas o que a gente viu foi o mundo inteiro adotando o lockdown, né? Como ninguém tinha certeza de nada, acho que até como um instinto de sobrevivência, a sociedade no mundo inteiro, né, preferiu adotar medidas aí para evitar a contaminação, né, para se preservar. Então, mesmo para a gente que já tinha essa conexão global aí com, né, pessoas lá na China entendendo o problema lá, o que se imaginava era que o problema não seria nessa magnitude. Ele até poderia se espalhar como teve os casos, né, de SARS, MERS. No início da pandemia era muito mais comparado, o coronavírus, né, era muito mais comparado com essas duas crises e não algo dessa proporção que a gente está vendo agora, tá? Então, Exatamente, né? Acho que o povo começou a comparar muito com o que a gente tinha de histórico, né? Que era as últimas doenças, né? O H1N1, o SARS, tudo, e viu que, comparado às outras, né? Pô, não causa um efeito tão grande assim, né? Não tem por que temer tanto, né? E, na verdade, foi algo bem diferente que todo mundo imaginava, né? Acho que você vê que acho que todo mundo foi pego mesmo de surpresa, né? Foi uma rasteira global, né? sim, sem dúvida. E olhando agora em retrospectiva, é até mais fácil de fazer essa análise. Hoje a gente tem um mundo muito mais integrado, né? Inclusive a China. Se a gente tivesse essa conversa há 15 anos atrás, muito possivelmente seria uma crise localizada mesmo, né? Os chineses viajavam pouquíssimo. Hoje em dia, essa realidade já é completamente diferente, né? Existe uma integração muito grande aí, chinês para tudo que é lado, né? Fazendo turismo,
muito estrangeiro indo para a China. Então, tem um pouco disso. E também tem o fato de que muitos governos ali, principalmente da Europa no início, se vocês se lembrarem, a própria Itália, no começo da pandemia, ela subestimou bastante, né, a crise, né, e saiu contaminando muita gente com essa postura e deu no que deu, né. Os nossos primeiros casos aqui no Brasil, por exemplo, até onde se sabe, vieram da Itália, né. Então, de fato, essa postura no início ali de subestimar o risco da pandemia foi algo que hoje, né, a gente olhando aqui em retrospectiva, acho que explica bastante da proporção que a pandemia tomou, né? Então, a nossa leitura sempre foi nesse sentido, né? O que a gente está vendo hoje, mais recentemente aqui, né, fazendo um fast forward aqui, trazendo já para o cenário nesse momento, e depois a gente pode discutir aqui um pouco da evolução disso desde março até agora. Neste momento que a gente está vendo, se vocês repararem, é um certo descolamento entre número de casos e o desempenho do mercado, né? A gente está vendo os Estados Unidos renovarem o pico histórico de contaminação dia após dia. Aqui no Brasil também já faz um bom tempo que os números estão bastante elevados. É verdade que a São Paulo e Rio de Janeiro ali, os principais portas de entrada do vírus no Brasil já estão numa situação bem mais tranquila do que há um mês atrás, mas isso se espalhou para o interior do Brasil, assim como aconteceu também lá nos Estados Unidos. A gente não fala em segunda onda, a gente não acredita que houve segunda onda em nenhum lugar até agora, né? Se você for olhar para os Estados Unidos, Nova York, que foi o epicentro, né, da crise, já teve o seu pico, já teve o seu lockdown, já está passando pelo processo de reabertura e você até agora não viu nenhum repique no número de casos por lá. O que você está vendo é uma primeira onda estendida, né? Uma primeira onda atrasada, se espalhando para outros estados que até então basicamente não tinham sofrido com a pandemia. O mesmo a gente tá vendo aqui no Brasil. Pega aqui o caso do estado de São Paulo, acho que é emblemático, né? A gente aqui na Grande São Paulo já está na fase amarela, já está flexibilizando bastante coisa, enquanto o interior, boa parte, está na fase vermelha, várias cidades que tiveram que voltar atrás, que tiveram que adotar lockdown. Então, a primeira coisa aqui é que a gente está vendo uma primeira onda atrasada, não uma segunda onda. Outra coisa que tem acontecido mais recentemente e que tem justificado a performance do mercado é que, a despeito do número crescente de casos, os índices de letalidade têm se mantido bastante controlados, né? Algumas respostas, algumas teorias tentam explicar esse movimento, né? Por que nesse momento o vírus está sendo menos letal do que no início da pandemia? Tem gente que alega que o vírus pode estar sofrendo mutação e que essa mutação seria no sentido dele se tornar menos letal mesmo, porque um vírus bem sucedido não é aquele que mata o hospedeiro, tá? Um vírus bem sucedido é aquele que consegue se multiplicar de forma mais rápida. Então, a tendência aí por seleção natural é que o vírus se torne mais leve mesmo e caminhe em direção a uma gripe e não, né, a essa doença grave que a gente viu aqui no início da pandemia. Então, essa é uma possível explicação mais científica, né? Outra possível explicação aqui um pouco mais médica seria que os procedimentos já melhoraram bastante. O nível de incerteza ainda é grande em relação ao vírus, em relação às implicações que ele traz para as pessoas, mas uma coisa é fato, a gente está muito melhor preparado hoje do que no início de março,
né? A gente já tem procedimentos melhores, a gente já tem alguns kits aí de remédios, né, que conseguem ali minimamente reduzir os impactos que o vírus traz nas pessoas. Então, tudo isso tem ajudado ao índice de letalidade se manter bastante baixo, apesar de o número de contaminados ter crescido de forma brutal aí nos últimos meses, tá? Então, se é verdade que o vírus não mata tanto assim, né, não tem problema nenhum em as pessoas se contaminarem, né? E se isso aqui tudo é possível, você não precisa mais de lockdowns. Você não precisa mais imaginar um país inteiro fechado de uma única vez. Ou, quiçá, o mundo praticamente inteiro fechado, como a gente chegou a ver aí nos piores momentos da crise. Então, tudo isso faz o investidor, né, faz o mercado acreditar cada vez menos numa segunda onda e atribuir um impacto, um prejuízo econômico cada vez menor por conta do coronavírus, né? Então, isso tem explicado aí esse desempenho mais positivo do mercado em detrimento do aumento de casos de coronavírus mais recentes, tá? Helder, então, assim, né, o que a gente tem percebido realmente, né, tá tendo de fato, né, o que você disse, essa primeira onda estendida, né, uma primeira onda que está chegando em lugares que ainda não tinha sido atingido, e a gente, acho que também pode notar uma reação a essa onda diferente do que foi no início, né, então acho que está sendo bem menos restritivo, né, acho que não está tendo esse lockdown todo que teve no início, né? Então, isso você acha que é mais por causa realmente de avanços, de coisas que foram sendo aprendidas com a doença, ou talvez lá naquele primeiro momento que a gente foi muito exagerado, né? Ou o contrário, né? Ou é a ânsia das pessoas e dos governos de ativarem logo a economia que estão se aventurando aí a deixar aberto e vamos ver o que dá, né? Que seria, né? Porque também lá nos Estados Unidos a gente vê que o Trump está próximo já de uma campanha política, ele precisa que o país esteja bem, né? Então, não sei, será que também não está tendo uma forçação de barra ali nesse sentido para ver se a economia não sofre tanto para a situação dele ficar melhor, né? Bom, pode ser uma combinação de fatores, na verdade, né? Que a gente acredita que, de fato, já houve uma curva de aprendizado, né? Pega aqui o exemplo... Eu acabei de citar o exemplo para vocês de Grande São Paulo versus o resto do estado, né? Essa é uma maneira mais assertiva de você lidar com o problema. Em vez de fechar o estado inteiro, você vai fechando as áreas que estão sofrendo mais, né? Pega agora, mais recentemente, aí, o caso de Melbourne, na Austrália, né? Melbourne, se eu não me engano, começa hoje uma restrição de 6 semanas na região lá específica de Melbourne, na Austrália, mas isso não vale para o país inteiro. Dá para dizer, então, que agora a gente está certo e no início da pandemia a gente estava errado, né? A gente exagerou? Não. No início, ninguém tinha noção de nada, estava todo mundo absolutamente estarrecido, né, com o avanço do vírus pelo mundo inteiro, pela quantidade de novos casos pipocando, né, por diferentes continentes de forma simultânea. Então, acho que Na verdade, também que os primeiros epicentros foram muito atingidos, né? Sim. A coisa foi séria, né? Então, acho que não é à toa que houve-se o medo, né? Sem dúvida, né? O caso de Nova York é isso, né? Olha os picos que Nova York teve, que foi a primeira cidade ali a sofrer, né, de forma mais intensa com o vírus nos Estados Unidos. Hoje, os estados que estão aí nessa primeira onda atrasada
estão bem longe dos picos de morte que Nova York experimentou, né? Então, eu acho que pode ser uma combinação de fatores, Rafael. Não dá para a gente dizer que lá no início da pandemia os governos exageraram, não. Você não tinha informação praticamente nenhuma, né? Era um cenário de absoluta incerteza. E agora você já tem muito mais informação, né? Como eu disse, os protocolos médicos melhoraram, a própria capacidade, né, do sistema de saúde já aumentou bastante. Lá no início de março a gente não tinha hospital de campanha. Hoje a gente já tem bastante, né? Tem estados no Nordeste, por exemplo, que conseguiram dobrar a capacidade de leitos aí, de UTI, né, a capacidade de atendimento durante 4 meses. Então, de fato, hoje em dia você tem aqui um cenário um pouco mais confortável para tomar mais riscos, né, como você bem colocou. Então, acho que é parte do processo. A gente passou por uma curva de aprendizado bastante intensa, e hoje talvez a sociedade como um todo, os governos, o sistema de saúde, sejam públicos ou privados, já tem uma capacidade muito maior para lidar com o problema do que no início da pandemia, né? Então, eu acho que é isso aqui a respeito de coronavírus. Então, a conclusão é que a probabilidade agora é grande de não ter uma nova medida restritiva tão forte igual a gente teve lá atrás, né? Então, acho que talvez não tenha mais outro lockdown geral, não tenha, né? Acho que talvez as medidas restritivas vão ser menores, né? Acho que outra coisa, também, eu não sei o quanto que vocês avaliam isso e veem, né? Eu também imaginava lá no começo que as pessoas iam ter muito mais medo, né? Falar, por mais que abra um comércio, ninguém vai querer sair de casa, né? E no fim eu acho que eu fui surpreendido que o pessoal não tem medo, não. Né? Eu acho que o pessoal não tem tanto medo assim, né? Todo mundo está saindo de casa, quem pode, e coloca a máscara, pelo menos a impressão que dá, né? O pessoal está colocando a máscara e seguindo a vida, né? Isso é importante, né? No início de março quase ninguém usava máscara. Hoje é o inverso, né? Então esse é mais um motivo aí que talvez explique essa melhora aqui no cenário, né, de pandemia, né? Isso certamente ajuda bastante, a despeito de a gente ter bastante contaminação ainda, porque obviamente não é fácil controlar todas as vias de contaminação do vírus, mas a obrigatoriedade de máscara nos ajudou bastante. Mas o fato de ter muita gente no comércio, por exemplo, primeiro, né, tem necessidades básicas aí de boa parte da população que precisam ser, né, atendidas, mas novamente, sem dúvida nenhuma, a gente tem um protocolo hoje que é muito mais seguro do que no início da pandemia. O fato da gente usar máscara e conseguir comprar álcool gel por um preço decente agora, né, porque se você se lembrar, no início da pandemia, até isso aconteceu, né, de virar preço de ouro. Então, tudo isso favorece. Eu acho que a gente, de fato, está caminhando para um cenário mais tranquilo aqui, mais controlável, né? Então, aí, né, dentro do que você falou, é o seguinte: hoje a gente vê um cenário onde o mercado viu que o risco não é tão grande assim, né, o impacto não vai ser tão grave quanto se esperava, a gente vai conseguir voltar, não vai ficar parado por tanto tempo, mas ainda assim teve impacto. Tem algo que já ficou para trás, que já foi impactado, já ficou fechado semanas, gerou-se um monte de desemprego, empresas quebraram. Então, foi feito um estrago que está feito, né? Talvez o estrago daqui para frente seja menor do que o previsto anteriormente, mas o estrago que ficou para trás foi feito. E mesmo assim, as bolsas lá nos Estados Unidos, né, já falando dos Estados Unidos, estão praticamente nas máximas, né? O Nasdaq já passou, né, mas tudo bem, tem um efeito ali que talvez as empresas setorial, de tecnologia, né, se beneficiaram, né, mas o próprio Standard & Poor's também está praticamente nas máximas, né? Então, esse resquício que ficou não impacta em nada a bolsa, né? Tipo, a gente está na mesma.
como é que pode, né? Na verdade, acho que esse é um bom ponto aqui que vale a gente explorar, porque o que você está colocando teve crise na economia real, né? Por que não teve no mercado financeiro? O mercado sempre busca se antecipar aos próximos movimentos. E se essa crise foi sem precedentes, né, vamos lembrar que, em geral, o que acontece com os cenários de crise? Eles começam com alguma desconfiança entre os agentes, né, uma piora na percepção de risco ali por parte dos agentes econômicos. Isso bate primeiro no mercado financeiro e, por fim, na economia real. Né? É o último setor da economia a ser impactado. Essa crise aqui fez o caminho exatamente inverso. Né? Primeiro foi uma crise de saúde pública que bateu na economia real e, por fim, no mercado financeiro. Né? E ele já voltou. Grande parte aí das classes de ativos, como você bem colocou, já estão beirando aí as máximas históricas novamente. O que justifica isso? Se a crise foi sem precedentes, os estímulos monetários e fiscais, né, governamentais também o foram. Né? Foram medidas extraordinárias. Se você fizer uma comparação entre a atuação do Fed, do BCE, agora versus a crise de 2008, você vai ver que parece que essa turma já aprendeu a lidar com grandes crises e hoje em dia já tem muito mais convicção para agir de forma muito mais rápida. Né? O que em 2008 o Fed demorou 4 meses para implementar, nessa crise agora ele demorou somente 10 dias. Né? Eu não sei se vocês vão se lembrar desse detalhe, mas bem no início da pandemia, quando o Fed já cortou juros, né, já mudou o tom da comunicação dele, muita gente achava que o Fed era precipitado, né? Que o que ele estava vendo, né? Tinha parte ali do mercado que também começou a desconfiar, não, mas espera aí, se ele está se antecipando, né, e já adotando medidas estimulativas antes mesmo da gente ter certeza se esse negócio vai se tornar um problema, se esse negócio vai gerar um impacto econômico forte, né? E o que aconteceu é que o Fed estava certo, é que o Banco Central Europeu estava certo, ele não estava precipitado em começar a agir logo. Então, geralmente o regulador tem muito mais informação do que a gente, né? E o que a gente aprendeu com essa crise é que eles já têm ali meio que uma receita de bolo depois da crise de 2008 para atuar em momentos de maior estresse. E o que é mais importante, foram os maiores pacotes de estímulos da história. São pacotes que devem permanecer na economia por um bom tempo. Né? Não é a partir do momento em que o coronavírus tiver sido controlado, sei lá, de repente a gente achou uma vacina ou achou um remédio, esses estímulos ainda permanecem por um bom tempo. Né? Que a grande preocupação agora dos bancos centrais é evitar uma depressão econômica, mesmo que isso lá na frente, muito lá na frente, a gente está longe disso, isso represente uma inflação um pouco mais alta do que o objetivo de todos eles. Né? Então, a nossa leitura é de que a pandemia acaba antes dos estímulos. Tá? Então, tudo isso faz com que o investidor se antecipe e precifique esse pós-pandemia. É por isso que as bolsas já estão precificando toda essa recuperação que a gente vê aí, preço de S&P, né, que eu acho que é o exemplo que melhor congrega aqui toda essa discussão, né? O Nasdaq, que eu acho que é uma discussão mais específica, né? Toda crise tem vencedores e perdedores, e certamente essa é uma crise em que o setor de tecnologia se tornou ainda mais vencedor, né, de um processo que eles já vinham ganhando já há um bom tempo. Então, eu não colocaria aqui o desempenho do Nasdaq nessa discussão, mas o de S&P acho que tem muito a ver com isso. Né? Os estímulos foram sem precedentes e o asfalto está pavimentado aí para uma recuperação, ainda que não seja em V, né? A gente acredita, por exemplo, numa recuperação em U, que
as próprias pessoas, por mais que a economia esteja sendo liberada, por mais que tenha muita gente na rua, certamente não é o mesmo nível pré-crise. Certamente tem bastante gente aí que não vai para o bar só porque o governo de São Paulo aqui liberou a partir dessa semana, né? Eu sou um deles. Eu vou demorar aí um bom tempo até voltar para um ambiente com alto risco de contaminação como o bar. Então, até as pessoas voltarem a se comportar de forma natural e voltar a fazer tudo o que faziam na intensidade que faziam, né, até o período pré-crise, então isso demora um pouco. Isso justifica um pouco aí do nosso cenário de recuperação em U, mas os estímulos foram tão fortes e devem ser mantidos por tanto tempo que essa trajetória de recuperação, ainda que mais lenta, ela dificilmente vai ser interrompida, tá? Então é isso que está refletido aqui nos preços. Bom, aí você falou, né, dos estímulos, né? E, na verdade, né, antes da crise, na verdade, há anos, né? Muitos economistas já vêm errando, né? E já prevendo que não, logo chega uma crise nos Estados Unidos, que, né, já está muito tempo de crescimento, muita estabilidade, já chegou num ponto que é para ter alguma crise, né? E chegou uma crise inesperada, que eu acho que não é essa que ninguém previa, né? E gerou-se ainda muito mais estímulo, né? Então já havia uma preocupação grande, né, por parte de alguns economistas quanto ao excesso de liquidez que tinha no mundo, e agora esse excesso de liquidez aumentou absurdamente, né? E a pergunta fica, e quais serão as consequências disso, né? Será que ok, vamos seguir em frente ou isso vai acabar trazendo algum efeito, né? Um efeito negativo lá na frente? O que vocês enxergam quanto a isso? Acho que cortou um pouquinho aqui no final da tua pergunta. Você pode repetir, por favor? Tá. Não, eu estava falando o seguinte, né, que com esse excesso de liquidez, né, que é algo que o pessoal já se preocupava, tal, e cresceu muito, isso, ok, a gente vai conseguir lidar com isso e vai levar para frente com a economia indo muito bem, ou isso vai acabar causando alguma consequência? O que vocês enxergam, né, de efeito que pode vir a surgir desse excesso de liquidez no mundo? Uhum. Essa é a pergunta do $1 milhão, né? Do $1 trilhão. Alguns trilhões, né? Esse é um experimento novo, né? A gente nunca teve, por exemplo, taxa de juros negativa, né, na história da economia, e que a gente deve descobrir mais para frente quais são as reais consequências disso. Mas em termos de inflação, por exemplo, que é algo que muita gente questiona, acho que a gente está tão longe disso, tão longe, né, de ter aqui alguma preocupação com inflação, que acho que dá para a gente conviver por um bom tempo com esse nível de estímulos, sem qualquer preocupação de superaquecimento, né, de um aumento exagerado de preços aí, principalmente em países desenvolvidos. Acho que o contexto também exige aqui um processo de transição, né, por parte de formulação de políticas econômicas por parte dos bancos centrais. A gente está passando por um processo de grande mudança econômica. Se você for reparar, a demografia, né, de boa parte dos países, ela tem mudado de forma brutal, né? Antigamente a gente só se referia ao Japão como um país de idosos. A Europa já está lá, né? Os Estados Unidos, assim como o Brasil, são os que estão mais atrasados nesse processo, mas caminhando nessa direção. Tudo isso traz consequências que a gente também não tem muita certeza o que isso vai trazer. O que a gente sabe é que a população mais velha, por exemplo, tem uma propensão a consumo muito menor do que a população mais jovem, né? Aliado a isso, a própria população como um todo tem mudado os seus hábitos de consumo, a forma de consumir, né? Você pega aí a população mais jovem que hoje em dia é muito mais focada em experiências do que em propriedade, né? Pega o caso aí, o Uber
navega super bem nesse movimento, né? Hoje em dia, os jovens não querem mais ser donos de carro. Eles preferem pagar um Uber ali e ir de Uber para cima e para baixo do que deixar o seu dinheiro estacionado num bem que se deprecia ao longo do tempo, que te dá bastante gastos de manutenção. Então, tudo isso traz um ambiente absolutamente novo, e inclusive para formuladores de política econômica, né? É difícil fazer projeções aqui muito com um grau de convicção alto, mas eu acho que de uma maneira como um todo, não só em termos de política econômica, a gente está passando por um processo de transição mesmo, que a gente vai descobrir mais lá na frente o que é que isso tudo vai dar, né? Mas o que eu acho que deveria nos dar alguma tranquilidade é que cada vez mais esses formuladores de política econômica têm mais informação, né? Hoje em dia, né, o tal do Big Data, né, permite a eles que você tenha muito mais conhecimento sobre a economia, sobre a sociedade, sobre os hábitos de consumo, sobre os setores, enfim, você consegue atuar de forma muito mais assertiva. Então, talvez esse seja o novo normal mesmo, né? Um grau de liquidez mais alto. Talvez a gente aqui não esteja indo em direção ao precipício, né? Talvez esse seja só o novo normal, né? Tá subindo a montanha ali, mas não tem um precipício em seguida, né? Talvez o caminho siga. E acho que querer fazer qualquer projeção aqui com um grau de convicção alto seria muito complexo aqui para qualquer um atualmente, né? Eu acho que seria isso. Agora, uma coisa que é fato, e disso a gente pode já começar a explorar aí de que forma os produtos, né, que a gente vai focar hoje aqui, que são os produtos internacionais, de que forma eles podem ajudar. O que eu acho que é fato é que o nível de incerteza nesse processo de transição ele vai permanecer bastante alto, né? Aliado a toda essa questão global aqui que a gente discutiu, desde coronavírus até mudança, né, na macroeconomia global, né, nesse conjunto aqui de fatores que a gente discutiu, aqui no Brasil você tem uma série de riscos específicos, né, e que não são comuns aí, nem mesmo entre outros países emergentes. Acho que poucos países têm uma situação política tão fluida quanto a nossa, né, tão instável quanto a nossa. Quando você acha que está tudo bem, de repente vem algum tipo de surpresa lá de Brasília, né? Então, acho que a gente precisa ficar preparado cada vez mais para cenários de maior volatilidade, né? Cenários de ruptura como os que a gente viu agora em março, como a gente já viu em 2008 e durante esse período aí em diversas oportunidades. Então, para tudo isso, a gente dobra a nossa aposta, né, de que a diversificação é o remédio para esse processo, né? A gente está aqui no Brasil passando por uma transformação também bastante grande no perfil dos investimentos, né, do investidor brasileiro, estava aí bastante acostumado a ficar ali no basicão da renda fixa, né, pós-fixada, atrelada ao CDI, com taxas de juros de 2 dígitos, quase que nenhuma volatilidade, né? Muita gente falava que o investidor brasileiro não sabe investir, porque ele não toma risco, porque ele não sofistica a carteira. O que a gente está vendo é que, na verdade, ele não precisava fazer tudo isso, né? A nossa leitura é de que o brasileiro, sim, sabe investir. Ele não precisava tomar risco. E em não precisando tomar risco, ele não precisava diversificar de forma mais sofisticada. O que a gente está vendo agora, e que deve ser de fato o novo normal aqui para o Brasil, né, como o próprio Paulo Guedes já falou, né, depois de uma série de medidas no campo
né, de políticas públicas, de políticas econômicas que corrigiram uma série de problemas que a gente tinha aqui, né? Então você pega aí a PEC do teto, você pega reforma da Previdência, regra de ouro, uma série de restrições para expansão de gastos públicos, né, que sempre foram financiados com aumento de impostos para a sociedade, não existe mais espaço para isso. Então, o que a gente está vendo é o Brasil sendo empurrado para um cenário mais civilizado, em que você tem taxa de juros mais baixa e um câmbio mais desvalorizado, né? O próprio, como eu disse, o próprio Paulo Guedes já tinha falado a respeito disso. Então, diante desse cenário, o investidor que estava acostumado com seus 14,25 ao ano, tranquilão, sem volatilidade até pouco tempo atrás, agora está vendo aí a Selic a 2,25 e com risco de cair até um pouco mais. A gente tem um cenário aí que tem no mínimo mais um corte, talvez dois, né? E mais importante do que isso nessa discussão toda, né, que muita gente fica concentrada no qual vai ser a taxa mínima, né, a taxa terminal desse ciclo aqui de afrouxamento monetário. Para a gente, o mais importante é quanto tempo a Selic vai continuar lá, né? E para a gente, esse patamar mínimo vai permanecer aí pelo menos até o final de 2021, tá? Então, isso vai exigir do investidor, já está exigindo, a gente já está vendo esse processo se materializar, o investidor brasileiro tomar mais risco e, como eu disse, em tomando mais risco, aumentando também de forma proporcional aí o grau de diversificação da carteira, né? Aumentando os hedges da carteira. Então, diante desse cenário, os fundos internacionais ganham bastante tração, né? A gente já está vendo isso, esse primeiro semestre já teve um fluxo bastante forte, né? Teve muito fluxo para a Bolsa Doméstica também, mas isso tem sido acompanhado aí de um movimento bastante significativo também nos fundos internacionais, né? Dentro dessa classe, a gente tem algumas alternativas na plataforma da XP, né, que podem ser acessados aí pelos investidores aqui brasileiros, né? A gente tem o US Index, que é um fundo que segue o S&P, né, o principal índice da Bolsa Americana, de forma passiva e sem a variação cambial. A gente tem o BDR, que é o nosso campeão de vendas do ano, foi escolhido o melhor fundo de ações do Brasil no primeiro semestre agora de 2020. Ele tem, diferente do S&P, ele é ativo, diferente do fundo de S&P, né, do US Index, ele tem variação cambial, né? E junto a tudo isso, a gente tem uma parceria com uma das casas do grupo que a gente pertence, né, que fica baseado nos Estados Unidos, com foco em renda variável por lá, que é quem faz a cogestão desse produto junto com a gente. Então, você aqui do Brasil, num fundo para investidor geral, consegue acessar a Bolsa Americana sem precisar remeter recursos para lá, com a gestão que é feita lá, né? Então, aqui a gente brinca que se o investidor não pode ir até os Estados Unidos, a gente trouxe o gestor até o Brasil, né? Num produto denominado, né, aqui localmente, que não exige que o investidor seja qualificado, por exemplo. Esses dois produtos podem ser acessados aí com a aplicação mínima de R$1.000, né, para o investidor geral. Não há necessidade de o investidor ser qualificado, tá? Por fim, em termos de produtos internacionais, Rafael, desculpa. Esse é um grande diferencial que a gente acaba vendo na casa, né? Normalmente, fundos internacionais, são, a maioria deles, né, a gente vê que são voltados para investidor qualificado, que são aqueles investidores que precisam ter mais que 1 milhão em investimentos declarados. E isso acaba afastando outras pessoas, investidor em geral, de fazer a aplicação desse tipo de fundo. O outro fator sem dúvida também é a aplicação inicial mínima dele de R$1.000. Né? É um valor relativamente baixo, então a pessoa já consegue diversificar, está exposto ao cenário internacional, com um valor baixo e para qualquer investidor. Né? É bem interessante.
esses valores de aplicação mínima eram muito mais altos, né? À medida que a gente viu, né, esse processo se materializar e cada vez mais os investidores brasileiros dependerem dessa fonte de diversificação, a gente foi reduzindo o valor aí de aplicação mínima dos produtos, né? Acho que é um processo natural, é um amadurecimento da classe de investimentos no exterior aqui no Brasil e isso exigiu da gente, né, algo nessa linha mesmo, né? Não teria por que a Western se furtar de seguir esse caminho aqui de democratizar o acesso a investimentos com exposição internacional aqui para o investidor brasileiro, né? Além desses dois produtos que são mais ligados à Bolsa Americana, a gente tem o Macro Strategies, que também está na plataforma da XP. Esse é um veículo que aí sim, esse é para investidor qualificado, né? Mas aí por conta das regras da CVM, né, qualquer fundo local que aplique mais do que 20% dos recursos fora do país, ele precisa ser classificado como de investidor qualificado, né? E esse produto ele cumpre um papel aqui super importante que a gente traz nessa discussão aqui toda de necessidade de diversificação geográfica dentro da carteira. Eu acho que um erro que boa parte da indústria brasileira ainda comete se eu vou investir lá fora, se eu vou diversificar minha carteira, tem que ser em bolsa, né? Porque lá fora a taxa de juros é muito baixa. Isso é um mito, tá? Quando a gente trouxe esse produto, né, que acessa uma estratégia nossa global que se chama Macro Opportunities, ela foi selecionada a dedo exatamente para preencher esse vão aqui, esse nicho que o investidor brasileiro ainda não se atentou, né? O fato de ser investimento no exterior só muda a praça ali onde o seu investimento está sendo gerido, onde, né, em qual economia o seu investimento está atrelado. Mas a dinâmica do ponto de vista de finanças, do ponto de vista de teoria de investimento, de portfólio, não muda em nada. A dinâmica de renda fixa aqui no Brasil é igualzinha à dinâmica de renda fixa nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, né? A dinâmica de renda variável aqui no Brasil também é igual aos mercados lá de fora. Então, esse produto a gente chama a atenção aqui para o investidor local o seguinte: investir no exterior não é só investir em bolsa. Muitas vezes, com um produto de renda fixa, né, um produto de renda fixa global, como é o caso aqui do Macro Opportunities, você consegue ter acesso a uma fonte de diversificação que normalmente é muito mais potente até do que a bolsa lá fora, né? Sem abrir mão de rentabilidade. Por que eu digo isso? Muita gente acha que retorno de renda fixa lá fora é muito próximo de zero, porque as taxas de juros são zero, né? Se isso fosse verdade, né, o mercado de renda fixa aqui no Brasil se resumiria a Selic. Vocês sabem muito bem que não é isso. Você tem pré-fixado, você tem títulos atrelados à inflação, né, as NTNBs, você tem crédito privado, né, crédito bancário, crédito corporativo, crédito estruturado, enfim, mesmo aqui no Brasil, que tem uma gama muito pequena de alternativas de renda fixa comparada com Estados Unidos, por exemplo, ainda assim não dá para a gente generalizar e chamar renda fixa local de Selic, não é isso, né? Um gestor ativo aqui consegue gerar um retorno muito mais alto do que a Selic, né? A gente mesmo tem produtos na plataforma da XP, o renda fixa ativo, consegue fazer isso super bem. Lá fora é a mesma coisa. Então, o MacroStrategies é um fundo que atua nos mercados de juros, crédito e moedas de maneira global, tanto na ponta comprada quanto na ponta vendida, né? O que confere a ele um poder de diversificação muito maior do que a renda variável, por exemplo, né? Porque o fundo pode ter qualquer cara, a depender do cenário que a casa está traçando, né? Então,
Se a gente pegar aqui um exemplo de 2013, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas em 2012, início de 2013, a gente já estava completando ali quase 5 anos de taxa de juros zero nos Estados Unidos, desde a crise de 2008, né? A economia já vinha se recuperando, a inflação já vinha se aproximando dos objetivos do Fed, e o que aconteceu é que, em algum momento, obviamente, o Fed precisaria normalizar a taxa de juros nos Estados Unidos, né? Naquela época ainda não se falava em taxa de juros negativa, então só tinha um caminho para a taxa de juros ir, né? Que era para cima, né? Se você está posicionado num pré-fixado, você sabe muito bem, quando há uma abertura de taxa, você vai perder dinheiro. Esse fundo estava vendido em taxa de juros. Então, num ano em que o mercado de renda fixa passivo tradicional no mundo inteiro sofreu, né, com o banho de sangue que foi gerado depois das primeiras sinalizações do Fed, ainda na época presidido pelo Bernanke, de que eles precisariam normalizar, aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos, a despeito de todo esse cenário negativo, esse fundo teve um dos anos mais positivos dele, né? Subiu quase 20% no ano. Então, você está falando de uma estratégia que, a despeito de estar atuando principalmente no mercado de países desenvolvidos, ele não está atrelado à taxa zero, né? Esse é um fundo que a gente lançou em 2012 e que ele entrega aí, desde então, cerca de 10% ao ano para o investidor lá fora, né? Quando você traz... parecido com o fundo multimercado aqui do Brasil. Isso. Vai atuar em diversas frentes, né? Ele tem uma cara aí de um multimercado macro aqui no Brasil. Ao fundo das nossas melhores ideias, aquelas que a gente tem mais convicção, e que muitas vezes vai concentrar de boa parte da carteira. Então, acho que esse fundo é bom ter no radar. A gente já tem aprovado junto à XP e deve subir aí nos próximos dias na plataforma a versão dolarizada dele também, tá? Que é meu último comentário aqui para a gente encerrar aqui essa parte de produtos e de construção de portfólio aqui, que a gente... Diga, Rafael. Não, antes de encerrar aqui dos produtos, né? Vamos recapitulando aqui, né? Vocês têm 2 fundos de ações americanas. Então tem o BDR1 aqui ativo, que ele é um fundo ativo e tem exposição ao dólar. Isso. Né? O US Index 500, ele é passivo e não tem exposição de dólar, certo? Certo. Mas ainda assim ele está, né, quando você olha o histórico, ele está bem acima do histórico do Standard & Poor's, porque ele tem também o CDI acima, né? Isso, ele tem o diferencial de juros. Isso é importante, eu acabei não mencionando, né? O US Index, ele é passivo, não tem a variação cambial, mas ele te oferece o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. Então, como a taxa de juros nos Estados Unidos está em zero, esse fundo voltou a ser o que ele era no início, lá em 2013, quando a gente lançou ele. Esse fundo hoje é S&P mais CDI, né? Então, é uma combinação bastante potente. E eu te faço uma pergunta que, com certeza, vai surgir, né? Por que investir nele e não no ETF do Standard & Poor's que tem na Bolsa? Né? O ETF não tem o diferencial de juros. Isso mais que compensa a diferença da taxa de administração, certo? Sim, mais que compensa. O ETF não tem o diferencial de juros. Porque a gente está falando de uma taxa de administração de 1%, é isso? Isso, exatamente. O CDI, mesmo agora baixo como está, ainda está acima de 1%. Isso, ainda assim. Né? E tem outra coisa aí, né? Você tem também os dividendos que as companhias que fazem parte do S&P pagam, que vem embutido no desempenho da estratégia. A gente está falando de algo como 2% ao ano, que você precisa adicionar essa conta aí. Tá? Certo. Então... E outro detalhe aqui, que até agora eu fiquei na dúvida até. Esse é um fundo que tem tributação de renda variável, né? 15%? Não. Ou ele tem ele é tributação de longo prazo. Longo prazo?
é longo E prazo. tem come cotas também, né? Tem. Isso é por conta É. de regras da CVM, ele Sim, acaba tendo que ser classificado como multimercado e não como um fundo de ações. O BDR, sim, aí é tributação renda variável, Tá, tá? perfeito. E para gente encerrar aqui essa discussão de produtos, Rafael, eu queria falar sobre essa questão do dólar, né, que você mencionou aí, que está embutida no BDR. Eu falei aqui que, né, a respeito do MicroStrategies, né, que é o nosso veículo de renda fixa global, redeado, que já está na plataforma há bastante tempo. A gente está para subir aí ao longo do mês a versão dolarizada dele, que se chama Macro Opportunities Classe Dólar, tá? Tudo isso por conta do câmbio, tá? Eu queria, né, encerrar essa discussão com isso aqui, que é bastante importante. Eu acho que todo investidor se questiona aqui no início, né, principalmente dando esses primeiros passos para investir lá fora, se ele deveria ir num produto dolarizado ou num produto redeado. A gente acha que tem que ter os dois na carteira, de forma estrutural, né? Os dois te dão diversificação geográfica. E o que a gente defende é que pelo menos parte da sua carteira deveria ter ali uma alocação estrutural em moeda forte, tá? Em dólar americano, por exemplo, né? Que acaba funcionando como uma reserva de valor em momentos especialmente de crise, né? Por que é importante ter a diversificação de moedas aqui na carteira? Em cenários como esse que a gente viu, a tendência do investidor global é tirar recursos de países que oferecem maior risco, por exemplo, países emergentes, e levar esses recursos de volta para Estados Unidos, para comprar Treasury, que é considerado o porto seguro dos investimentos no mundo, né? Esse movimento acaba sempre valorizando o dólar, tá? Então, o que é que acontece na prática? Dada essa dinâmica, né, existem aí diversos outros fatores que explicam a trajetória do câmbio, mas em geral o que a gente vê na prática é uma correlação negativa entre dólar e ativos domésticos aqui no Brasil, né? Quando está tudo indo mal aqui, o dólar está indo bem, ele está se valorizando, né? Quando aqui está tudo indo bem, geralmente o dólar está se depreciando em relação ao real. Então, o dólar acaba funcionando como um contrapeso para a sua carteira, né? Então, ele reduz ali o que a gente chama de drawdown, né? Que são aquelas perdas em cenário de estresse para a sua carteira, né? Como o que aconteceu em março, né? Ele reduz a volatilidade do seu portfólio no dia a dia, porque essa dinâmica de correlação negativa entre dólar e ativos domésticos não vale só em período de crise, né? Isso acontece de forma permanente. E ele também ajuda a aumentar o retorno potencial da sua carteira no longo prazo, porque boa parte da trajetória de câmbio é explicada pelo diferencial de juros. E, em geral, a gente tem juros maior do que Estados Unidos. Isso, né, faz com que a nossa moeda, de forma estrutural ao longo do tempo, se desvalorize em relação ao real, né? Então, isso aqui é super importante de ser repassado para os investidores, de ser levado em consideração no momento de construção de um portfólio, porque ajuda de forma bastante relevante o investidor a conseguir fazer esse processo de ir para ativos de maior risco, que é o que ele está sendo obrigado a fazer agora, só que de forma mais protegida. Uma coisa é você trocar sua carteira que era 100% CDI por 70% CDI e 30% bolsa. Outra coisa é você fazer isso agregando também outros elementos aqui que atuam como um contrapeso para sua carteira, né? Então o dólar tem esse poder. No caso do BDR, por exemplo, né, algo que as pessoas não têm essa percepção muito correta é o seguinte: se o seu cliente aí na Passárgada investe R$ 100.000 no BDR, ele está automaticamente exposto a R$ 100.000 a Bolsa Americana e a R$ 100.000 a dólar, né? Porque isso já é inerente ao produto. Então, eu brinco que é uma alavancagem branca, né? Porque com R$ 100.000 você faz R$ 200.000 de exposição.
Isso é muito mais ótimo do que você tentar dividir as boletas, né? Pegar 50 mil reais, mandar para um fundo arrediado, 50 mil reais colocar num fundo cambial, né? Então, isso aqui te ajuda a otimizar o portfólio do investidor, e acho que, de fato, deveria ser levado em consideração com bastante carinho pelo investidor brasileiro, tá? Então, eu acho que da minha parte aqui é isso. Se vocês tiverem mais alguma questão, a gente pode explorar. Acho que antes de terminar, queria só, acho que uma pergunta ainda de cenário, que eu acho que acabou ficando e que eu considero bem importante. Apesar de estar ficando meio esquecida frente ao coronavírus, né? Queria saber a opinião de vocês sobre a eleição americana. Né? O que vocês estão enxergando ali? Se tem algum risco isso para o mercado ou não? Olha, eu acho que a primeira coisa aqui para a gente discutir sobre a eleição americana é que lá, principalmente a agenda econômica, é muito menos polarizada do que aqui, né? Aqui, quando se fala em esquerda ou centro, que o Brasil não tem, de fato, direita, né? Está tentando agora, mas vamos colocar aqui esquerda e não esquerda, né? Fica mais fácil para definir o Brasil. A dispersão na agenda econômica é muito grande, né, nos programas econômicos. Lá nos Estados Unidos, democratas e republicanos têm uma visão a respeito de economia que é muito mais parecida aqui do que os nossos partidos políticos. Então, isso, em geral, não impacta tanto mercados, tá? Em o Joe Biden vencendo a eleição, que é o cenário base hoje, né, depois de todo esse processo aqui, principalmente depois da pandemia, né, os níveis de popularidade do Trump acabaram recuando bastante. Ele é um cenário que traz riscos para setores específicos, mas não para a economia como um todo, né? O setor de saúde, por exemplo, é um setor que pode ter alguma chacoalhada, né, porque esse sim é um setor que lá existe uma grande dispersão entre os dois partidos, né? O Partido Republicano acha que cada um tem que se virar e pagar seu próprio plano de saúde, né? E sem nenhum suporte do governo. Os democratas acham que o Obamacare deveria ser muito mais amplo, enfim, conseguir oferecer suporte aí para grande parte da população dos Estados Unidos. Então, isso aqui tende a trazer mais volatilidade para setores específicos, né? O Joe Biden defende muito a questão de taxação de grandes fortunas, né? A questão ambiental, que isso tudo traz alguns impactos aí para setores mais específicos, mas não necessariamente para a economia como um todo. Então, o nosso cenário é de que alguma volatilidade tem, mas nada comparado com o que a gente já está acostumado aqui com o cenário da nossa política. Então, não vai ser nada que vai assustar aí o investidor brasileiro, tá? Acho que é isso a respeito de eleição americana. Tá legal, gente? Tá legal, né? Acho que tá ótimo, acho que foi bem bacana aí o bate-papo, né? Acho que bom. A gente é do cenário, é bom também, né, explicar um pouco mais sobre os fundos. Então, quero agradecer aí a sua presença, tá? Obrigado aí pelo tempo. Eu que agradeço o convite, a disponibilidade de vocês aqui, o espaço para estar falando com os clientes da Passárgada. Fico à disposição e espero que a gente consiga aí passar por essa pandemia melhor do que a gente entrou e que o cenário daqui para frente seja bem mais positivo do que até agora, tá? Se precisar de ajuda no meio do caminho, a gente está aqui à disposição e tem todos os nossos produtos aí que podem ajudá-los em qualquer cenário. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Natália. Obrigada, até a próxima. Tchau, até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.